Você está no canal Vida Cristã Diária. Conforme prometido, leremos o artigo 30 da Confissão Belga, que tem por título Governo da Igreja. Diz assim: cremos que a verdadeira igreja deve ser governada conforme a ordem espiritual que o nosso Senhor nos ensinou em sua palavra. E nós temos o texto bíblico de Atos capítulo 20, versículo 28, que diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Outro texto encontra em Efésios capítulo 11 e 12, que diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O versículo 12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Um outro texto é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Também Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, versículo 21 diz: vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Continuando o texto, nos diz que deve haver ministros ou pastores para pregarem a palavra de Deus e para administrarem os sacramentos. E aqui nós temos Lucas 1:2, que diz: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Também Lucas 10:16 diz: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Outro texto bíblico encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. E Romanos 10:14, que diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então deve haver também presbíteros. Atos capítulo 14, versículo 23 diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Também o texto de Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. E também, continuando o texto, diz: e diáconos. O texto bíblico é 1 Timóteo 3, 8 a 10, que diz: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Continuando o texto, a Confissão Belga nos diz que para formarem com os pastores o conselho da igreja. Assim, preservam eles a verdadeira religião e zelam para que a sã doutrina siga o seu curso, para que os maus sejam disciplinados de forma espiritual e sejam contidos, e também para que os pobres e todos os aflitos sejam socorridos e consolados segundo as suas necessidades. Atos capítulo 6, versículo 1 a 4 diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Tito capítulo 1, versículos 7 a 9 diz: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Continuando o texto, a Confissão Belga diz assim: assim, tudo será bem feito e com boa ordem, quando tais homens fiéis são escolhidos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2 diz: ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel, segundo a regra que o apóstolo Paulo deu também a Timóteo. Nós temos aqui o capítulo 3 de Timóteo, que você pode hoje meditar neste texto. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã, aqui no canal Vida Cristã Diária, onde nós estaremos lendo o artigo 31 da Confissão Belga. Tenha um ótimo dia.